Donald Trump decidiu não testemunhar no julgamento em que ele responde acusações de falsificação de documentos. Semana que vem devem ocorrer as alegações finais. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui nos estúdios para trazer as últimas informações. O que tudo isso representa nessa terça-feira, Favalli? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Os americanos adoram superlativos, né? Não que esse julgamento seja o julgamento do século, mas nós estamos assistindo pela primeira vez em mais de 200 anos um presidente americano, ou nesse caso um ex-presidente americano, sentado no banco dos réus. Não é a primeira vez que Donald Trump responde à justiça, mas na figura de ter sido presidente dos Estados Unidos, essa é a primeira vez que isso acontece em quase 2 séculos e meio. E vamos falar desse grande personagem. Eu transformei numa linguagem gráfica aí este que dispensa apresentações, foi presidente dos Estados Unidos entre 2016 e 2020 e é pré-candidato pelos republicanos à eleição deste ano. Como não tem outros candidatos dentro do Partido Republicano, está claro como água de bica que será ele, então, o representante desse partido conservador na corrida pela Casa Branca, agora em novembro desse ano. Do outro lado, eu resumi ali o que é a compra do silêncio de Stormy Daniels. Quem está chegando agora, só para explicar, comprar o silêncio de alguém nos Estados Unidos não é crime, né? Acertar uma desavença judiciária por meio de dinheiro não é crime nos Estados Unidos, como não seria crime no Brasil. O que a promotoria alega é que o Donald Trump falsificou a declaração de imposto de renda, tanto dele como pessoa física, como o empresário, na pessoa jurídica, não deixou claro que ele estava pagando um dinheiro a uma atriz chamada Stormy Daniels. E isso é crime no estado de Nova York, onde ele está, então, respondendo a esse processo. Essas declarações de Stormy Daniels, a suposta relação extraconjugal sexual que ele teve com a atriz, aconteceu em 2006, mas veio à tona em abril de 2023, agora, quando isso se tornaram 34 acusações. Então, em novembro de 2016, quando ele estava na campanha, dias antes da eleição, então, houve a revelação por parte dela desse pagamento que foi feito antes das eleições. Olha o que eu coloquei ali, é um caso criminal. A promotoria entendeu e a corte comprou essa tese que não se trata apenas de uma contravenção, o que seria ali um erro na declaração do imposto de renda. A promotoria convenceu o tribunal que se trata de um crime porque ele escondeu isso num elemento eleitoral, então ele estaria também enganando os eleitores. Não estaria deixando claro uma informação que seria fundamental para os eleitores entenderem quem era, então, o candidato em 2016, o Donald Trump. A gente está acompanhando quase que diariamente esse processo desde 15 de abril, agora estamos entrando na fase final. Por que é um marco agora nessa terça-feira? Porque acabaram as oitivas das testemunhas, sejam de defesa ou sejam de acusação. E o Donald Trump teve a última oportunidade. Ele foi chamado, então, a testemunhar e, surpreendentemente, ele falou, não, muito obrigado, eu não quero. A gente entende também que é uma estratégia da defesa. Explicando aí, eu fiz um apanhado do que foram os melhores momentos nessas últimas 5 semanas das oitivas, das testemunhas, ali no resumo do que disseram as outras testemunhas. A Stormy Daniels deixou muito claro que ela falou, houve sim, entre eu e o Donald Trump, uma relação sexual extraconjugal. O advogado dele na época, Michael Cohen, que aparece aí no meio da imagem, ele revelou, eu desviei dinheiro de Trump. Isso é uma parte importante para a defesa do Donald Trump. O Michael Cohen, que aparece aí nessa composição gráfica no meio da tela, é quem recebeu um dinheiro, repassou para Stormy Daniels, e isso que não consta claramente na declaração do imposto de renda do Donald Trump. Este é o cerne da discussão agora. A defesa do Trump está tentando desmontar que ele foi alguém que articulou contra Donald Trump, era o seu advogado na época, se tornou depois um desafeto, um inimigo, e ele revelou em depoimento que acabou desviando o dinheiro que passava na mão dele. E ali, na outra ponta, aparece, então, Robert Costello, que é o atual advogado de Trump. Neste caso, ele falou, o Cohen está procurando vingança. Esse, então, é todo os recursos que o júri vai ter
para começar a deliberar, esse termo técnico, para discutir se essas 12 pessoas que compõem o júri aceitam, então, a tese da promotoria de que ele é culpado. Eu estou destacando 12 pessoas porque, neste caso, as 12 pessoas têm que concordar, tem de ser um voto unânime. Se alguém discordar, ele pode vir ser absolvido. Eu deixei o personagem principal por último. Aí no desenho ele aparece com a boca calada, por quê? No começo do julgamento, lá em 15 de abril, ele disse: eu vou ter a oportunidade de dizer a verdade. E hoje, que seria a última oportunidade de dizer, ele preferiu não falar nada. A partir da próxima semana, a gente acompanha aí essas deliberações finais e o que se desenha a possibilidade de haver um final do julgamento, se ele vai ser declarado culpado ou inocente. Para encerrar, ele pode pegar ali, na risca da lei, até 4 anos de prisão. Muito pouco provável isso aconteça, independente da condenação que ele tenha, que pode ser uma multa ali e uma nota de desagravo do juiz, uma espécie de um puxão de orelha, ele ainda pode recorrer dessa multa. Mas a condenação, nesse caso, se não for prisão, isso não tira ele da corrida eleitoral, Thiago. Sem dúvida. Então, semana que vem promete e o Favalli, sempre atento, vai trazer as informações. Bom descanso, Favalli.